Vamos lá, primeiramente vamos aqui com uma curiosidade interessante, né? A gente geralmente vê os retratos de Armínio, ele sempre com o rosto assim mais sério, né? Aquele cavanhaque meio estilo espanhol, bem calvo, né? Bem carequinha, o rosto um pouquinho mais gordo, o corpo geralmente um pouquinho mais gordo também, né? Aí eu descobri duas coisas legais. Primeiro, uma foto dele quando ele era ainda jovem, e nessa foto de Armínio jovem, não sei nem a idade que ele tinha, eu vou chutar aí na casa dos 20 e poucos anos, né? Ele rindo, com um sorriso assim, muito diferente, né? E aí, lendo o epistolário dele, né, eu me deparei com um caso muito engraçado, né? Ele brincando com um amigo dele chamado Johannes Wittenburgert, foi um amigo muito pessoal, muito íntimo, né? Ele comenta, o amigo dele tinha assumido a função de capelania lá do exército neerlandês, né? E ele acompanhava o Maurício Nassau nas empreitadas e tal. Então Armínio mandou uma carta para ele falando assim, olha, quando você voltar aqui, você não volta com o nariz em pé, não, por favor, né? Porque tem muita gente que se torna militar e depois acha que é mais importante do que as outras pessoas. Então, quando você voltar para cá, né, venha humilde, simples, como você sempre foi. Porque se você fizer diferente, né, se você resolver se orgulhar, o Deus da guerra vai te fritar aí onde você está. Brincalhão Um também. tom bem brincalhão, né? Aham. Então isso é legal também de conhecer, né? O lado mais humano de Armínio, o lado mais familiar dele, Sim. mais amigo, né? Nessas cartas ele muitas das vezes ele conta também, ele abre o seu coração, conta das suas aflições, dos seus medos, seus anseios, sabe? Então a gente conhece um pouco mais desse lado humano, né, de Armínio. Infelizmente essas cartas ainda não estão em português, né? São nem em inglês, a gente só tem elas em latim. E às vezes alguns trechinhos dessas cartas em outras obras aí que se propõem, né, a falar da biografia dele. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai ter esse material em português. Eu estou Vamos ter. acabando de traduzir essas cartas, falta bem pouco. Vamos ver aí se em breve a gente consegue ter a publicação. Legal, muito bom. E sobre o livre-arbítrio, o que o senhor tem a desmistificar, a nos ensinar sobre essa temática aí? Armínio, pregou somente sobre isso? Pregou sobre isso ou não? Como que o senhor pode nos ajudar? Esse é um ponto interessante porque às vezes o debate calvinismo e arminianismo, né, parece que ele é reduzido aos dois temas, predestinação e livre-arbítrio. Às vezes tem até alguns eventos, né, que acontecem por aí e o pessoal marca calvinismo versus arminianismo assim, predestinação versus livre-arbítrio. Só que a gente tem um problema. Primeiro, Armínio falou de muito mais coisas. Muito mais coisas. Inclusive a gente tem um conjunto de materiais que Armínio produziu, materiais acadêmicos, aulas que ele produziu, né, espécie de colóquios, que são as suas disputas públicas. Disputa, gente, não tem nada a ver com algo Brigas, polêmico ali polêmica. e tal, não. É um nome de aula. Defesa, É uma defesa de aula. É como se fosse uma espécie de TCC hoje. Você vai defender o TCC e tem uma banca para te avaliar, né? Então a disputa era isso, era uma disputação, né? O nome mais técnico ali, né? Então a gente tem as disputas públicas perdidas de Armínio, que já foram achadas, não estão mais perdidas. Elas só estão em latim. Mas essas disputas, elas mostram para a gente praticamente uma teologia sistemática escrita, em formato de aula. Então a gente, inclusive Armínio sinaliza para o seu amigo o interesse de produzir o que a gente veio a chamar depois de teologia sistemática, né? Ele tinha esse desejo. Então, ele falava de muito mais coisas. Muito mais. E a questão do arbítrio, na verdade, é muito mal compreendido, né? Porque existe uma ideia popular de que Armínio acreditava em livre-arbítrio em que moldes? Eu agora quero acreditar em Deus, quero aceitar a Jesus e eu me entrego para Ele. Como se fosse simplesmente assim, uma decisão que a pessoa toma e ela meio que desenvolve a sua salvação sozinha. Mas não é nada disso. Isso, na verdade, está mais próximo ao que a gente chamaria de sempelagianismo, né? O que Armínio pensava sobre o arbítrio? Primeiro, a gente tem que distinguir os arbítrios, né? Aí eu vou pegar aqui a carona com o Martinho Lutero, porque o Lutero ele fazia essa distinção chamando de arbítrio superior e arbítrio inferior. O arbítrio superior teria a ver com as decisões espirituais e o inferior com as decisões que não estão na esfera da espiritualidade. São aquelas decisões do dia a dia, né? As decisões aí, por exemplo, de você ir numa loja escolher um sapato, no mercado escolher uma marca de leite, né? Coisas que você não precisa dobrar o joelho ali e pedir a Deus uma direção, né?
Então esse arbítrio inferior, Lutero também dizia que permanecia no ser humano. Armínio também dizia que isso permanecia no ser humano. Os reformados posteriormente vão chamar isso de livre agência, tá? É a mesma coisa. Só que o que acontece? Permanece no ser humano, no entanto, de modo corrompido, porque o pecado de Adão, o pecado original, que a gente chama de depravação total na teologia do século XVIII para XIX em diante, é o que era chamado antigamente de pecado original. O pecado original corrompeu esse arbítrio inferior. Então, mesmo o arbítrio inferior, embora ainda exista, ele existe de maneira totalmente deturpada e a pessoa não vai tomar as melhores decisões. Agora, o arbítrio superior, esse foi perdido com a queda, né? Armínio fazia uma distinção ali na imagem de Deus, ele dava uns nomes diferentes para a imagem de Deus, e claro, eu não vou falar aqui, porque senão você não vai querer fazer o nosso curso de teologia arminiana, né? Nossa pós-graduação. Então eu vou deixar você com água na boca para você querer aprender com a gente. Apenas. Né? Mas ele tinha um entendimento a respeito ali da imagem de Deus, que ia muito no mesmo caminho da teologia de Calvino, da teologia de outros reformados, né? Mostrando que esse aspecto do arbítrio superior foi perdido. Existe até um texto bem clássico de Armínio falando algo sobre isso, né? Vocês encontram isso facilmente na internet, essa citação que eu vou parafrasear, né? Em que ele menciona algo mais ou menos assim: nessa condição caída, o arbítrio do ser humano não está apenas ferido, machucado, enfermo, né? E aí é interessante essa linguagem do enfermo, porque essa era a linguagem do João Cassiano, que era o pai do semi-pelagianismo, né? Então ele, de algum modo, indiretamente está criticando o semi-pelagianismo também nessa fala, né? Ele está dizendo, nessa condição, então, o arbítrio do ser humano não está só dessa maneira como foi descrita. Ele diz que está morto, está perdido. Então o arbítrio espiritual para Armínio deixou de existir naquilo que a gente chama de homem natural, no ser humano não regenerado, na pessoa que não se converteu ao Senhor. E como que soluciona isso? Por meio da graça preveniente, ou graça preventiva, né? Ou graça precedente, que é o nome mais encontrado em Armínio, né, especificamente. Embora ele também use mais raramente a ideia de preveniente, né? Mas por que preveniente? Porque esse é um termo de Agostinho de Hipona, significa que vem primeiro. Então, a graça vem primeiro. Já que o arbítrio está morto e o ser humano não pode ir até Deus, a graça vem primeiro. Alcança o indivíduo, liberta o arbítrio dele, ilumina ele, para que ele agora, pela graça, possa tomar a decisão de salvação, né? Possa responder à oferta de salvação feita pela graça de Deus. Então, esse é o posicionamento de Armínio, assim, de maneira muito resumida, só para a gente ter uma ideia. Aí torna-se o arbítrio liberto. Exatamente. A gente tem falado, na teologia arminiana de uns anos para cá, não de livre arbítrio, porque se o arbítrio é livre, se ele é livre, não precisa ser liberto, não está escravizado, não está perdido, né? Então não precisa de Deus fazer nada. Mas, pegando carona de novo na teologia do Lutero, o arbítrio está escravizado, inclinado para o mal, né? É o problema do pecado original. Por isso a graça preveniente vem nesse sentido de libertar o arbítrio. E a gente tem falado de arbítrio liberto. A graça liberta esse arbítrio para que o indivíduo tome a decisão. O senhor usou até o caso da irmã Lídia, de Atos 16 ali, que na pós-graduação em Novo Testamento trouxe para nós uma compreensão desse arbítrio liberto, né? Que Deus liberta ela para que ela possa tomar nota e ter atenção naquilo que Paulo estava pregando na beira do rio ali, né? Exatamente. Esse texto de Atos 16 ele é muito interessante porque ali Lucas ele conta para a gente que Deus estava abrindo o coração de Lídia para que ela entendesse, né? Então ele não está colocando fé no coração de Lídia ou regenerando Lídia, mas abrindo, e coração ali, na verdade, na literatura antiga, né, nessa literatura mais oriental, ela tem um significado diferente daquilo que a gente tem na característica mais latina, né? Na visão latina, coração tem mais a ver com a emoção, né? Ou alguém poderia pensar no órgão ali literalmente, mas não. Para eles tem a ver com a mente, né? O coração é como se fosse a sede intelectual, né? Então Deus está abrindo a mente, iluminando a mente de Lídia. Para quê? Para ela entender. E uma vez que ela entende, que ela é iluminada, agora, pela graça que abriu o seu entendimento, né, ela pode tomar essa decisão, como tomou. E foi batizada ela e toda a sua casa. E a decisão mais certa que ela poderia tomar. Professor, e eu estou sabendo de uma novidade aí na FAESP. Então, se eu quiser conhecer mais sobre Armínio, arminianismo, arbítrio liberto, o que eu preciso fazer então? Olha, você pode se inscrever na nossa pós-graduação em Teologia Arminiana. Vai começar já agora no começo do ano de 2024. O curso tem duração aí de 1 ano.
Vai ser um curso com muitos detalhes sobre teologia arminiana. Você que é um pentecostal, você que é de uma outra igreja histórica, né, que se identifica com a teologia arminiana. Você que não é arminiano também não tem problema. Você que é de uma igreja reformada, de uma outra igreja de tradição diferente, né, mas que deseja aprender. Eu acho que esse é o ponto, né? Você vir aprender sobre a teologia arminiana. Ninguém quer te convencer a ser arminiano, mas você pode aprender, né, sobre o que Armínio pensava em fonte primária, quais são ali os aspectos principais da historiografia arminiana, dos aspectos práticos dessa teologia, de como a gente encara, né, do ponto de vista bíblico, vários axiomas aí da teologia arminiana, né, e como que a gente tem interpretado esses textos. E você vai ter a condição, né, de sair daqui muito bem instruído. Beleza, para pós-graduação eu preciso ter uma graduação, né? Bacharelado, licenciatura, mas se o aluno ali que está nos vendo, ouvindo, não tem nenhum curso de graduação, mas deseja, ele é impedido ou não de fazer essa pós-graduação? Muito bem, Douglas, essa pergunta é excelente. Você que não tem ainda uma graduação reconhecida pelo MEC, né, tem um curso livre de teologia, e deseja, assim mesmo, né, também fazer o curso conosco, você não está impedido de fazer, né? A diferença é que você não vai poder ser certificado depois em nível de pós-graduação, né? Ou seja, pós-graduação é uma graduação acima da sua graduação anterior. Se você ainda não é graduado, você não vai poder receber a certificação de pós-graduação, mas você pode fazer o curso com a gente, ter contato com os mesmos assuntos, com as mesmas aulas, os mesmos professores, vai aprender do mesmo jeito, vai ser edificado do mesmo jeito, né? E você pode receber uma certificação como curso de extensão, né? Para, inclusive, quem sabe aí, preparar um pouco mais também, né, os seus estudos para você dar continuidade numa graduação, né? E quem sabe não vir aí a fazer uma outra pós-graduação, mestrado. A gente está aqui sonhando juntos e a gente quer incentivar você a crescer. Não só na graça, mas também no conhecimento. Isso aí. Pode ingressar, desenvolver ali talvez uma pesquisa, né? Um TCC, um tema, aí ele já tem um material pronto para quando ele ingressar no bacharelado, que pode ser aqui na FAESP também, ingressou no bacharelado em teologia ou licenciatura em pedagogia, você tem aí, pode dar em pedagogia. Será que Armínio tem muito a contribuir para a pedagogia, para a educação? Olha, para a pedagogia é um pouquinho mais complexo, né? Uma área mais ampla. Mas a gente pode pensar em alguns aspectos mais específicos da educação. Eu tenho até um projeto aí que está em stand-by, né, para no futuro eu trabalhar com outro amigo meu, que vai ser inclusive professor também aí do nosso curso de pós-graduação em Teologia Arminiana, que é o professor Ivan de Oliveira Durães. O professor Ivan de Oliveira Durães, ele tem um pós-doutorado, né, na área de educação. Eu estou fazendo também um pós-doutorado na área de educação agora. E a gente tem um projeto aí mais para frente para discutir algumas contribuições arminianas para a educação. Por quê? Porque Armínio, ele tinha os seus métodos de aula, né? Seus métodos de lecionar. Então, entender melhor o que era uma disputácio, por exemplo, né? Uma disputação, como eu mencionei. Isso é muito legal, porque existiam as públicas e as privadas, né? As disputações públicas, por exemplo, eram abertas para pessoas de qualquer outra faculdade, né? De qualquer outra universidade. A privada era só para quem estava ali dentro da universidade que ele lecionava, né? Então tem algumas questões didáticas também. Armínio foi muito influenciado por um dos pais de uma virada instrucional naquele momento, que é um homem chamado Petrus Ramos, por exemplo, né? Mas, gente, isso aí você vai se aprofundar no nosso curso aqui de pós-graduação em teologia arminiana, né? Mas o Petrus Ramos foi uma pessoa que trouxe uma proposta mais prática para a educação, né? Para a metodologia filosófica também, né? Enquanto Armínio é aquele estudioso, né, que viveu nesse período mais aí do escolasticismo protestante, mais ligado ao aristotelismo, né? O Ramos ele traz uma outra proposta que a gente depois vem chamar de ramismo. E Armínio inclusive manda uma carta para esse amigo dele que eu mencionei, o Wittenbugart, uma carta explicando o pensamento dele, pessoal, sobre predestinação, a partir do método ramista. Olha que legal. Ele faz até uns gráficos assim, sabe? Né, com uma coisa lógica, é bem diferente. A gente ainda não tem em português, né? Porque é uma carta. Mas isso mostra como que, pedagogicamente, Armínio teve aí algumas instruções interessantes e como isso pode dialogar também com a área da pedagogia, sim.
Dialoga, muito bom. Professor, foi um prazer estar aqui com o senhor nesse bate-papo, inspirações. Deixe suas últimas palavras e deixe o seu convite para aquele aluno que ainda não se decidiu, mas precisa se decidir porque tem a certeza que vai crescer muito com esse curso de pós-graduação arminiana. Maravilha, eu quero deixar minhas últimas palavras aqui para vocês, incentivando, né, que vocês continuem estudando, crescendo não só na graça, mas também no conhecimento. E aqui na FAESP a gente tem esse ambiente. É um ambiente que eu tenho estado aí muito contente, muito feliz da gente poder exercer de fato, né, uma liberdade de cátedra, né, de educação, de ensino, uma coisa que tem sido feita aqui com muito esmero, com muita dedicação, né, por todo o corpo docente, né, por toda a diretoria, né, todo o pessoal envolvido aqui no processo de ensino e aprendizagem. Então você vai crescer bastante aqui na parte de conhecimento, mas obviamente também na graça. E é isso que também me alegra muito aqui, que a gente também vê, né, sempre aqui professores muito dados, né, a esse aspecto, né, a uma vida de oração, a uma vida de bom testemunho, a uma vida de alguém realmente regrado, né, por uma piedade cristã. Então você certamente vai crescer não só no conhecimento, mas na graça aqui também. Então vem para cá, vem estudar com a gente, se matricula com a gente aí no nosso curso de pós-graduação em Teologia Arminiana e vai ser um enorme prazer poder estudar junto com você aqui. Deus abençoe a sua vida. Acesse agora mesmo faesp.org, link abaixo, faça a sua inscrição. São poucas vagas, sim, são poucas vagas selecionadas, então você não pode deixar para o outro dia, para o outro ano, mas vem agora ser a nossa primeira turma de pós-graduação de um curso que é um curso específico, né, professor? Se o senhor tivesse, no tempo que o senhor fez pós-graduação, se tivesse um curso específico como esse, o senhor ingressaria ou não? Eu teria ingressado com toda certeza, pelo meu interesse na teologia arminiana, mesmo sendo ou não arminiano, na época lá eu teria, né, me matriculado para poder aprender mesmo, para tirar essas dúvidas, né, para ter contato, de fato, ali com as principais literaturas, com os principais argumentos, né, para aprender profundamente. E aqui, aproveitando essa deixa também, Douglas, eu sei que você já está encerrando, né, mas eu queria só acrescentar mais uma coisinha. O nosso curso está muito bem preparado, né, para a gente lidar ali com 3 eixos. Você vai ter a oportunidade de aprender a história do movimento, né, você vai aprender bastante sobre os aspectos políticos, culturais, sociológicos, econômicos dos Países Baixos, né, e ali também a geopolítica, né, que se deu principalmente com a Espanha. Você precisa entender esse pano de fundo político, né, geral aí que eu comentei. Você vai aprender bastante do ponto de vista historiográfico também a respeito da questão da reforma holandesa, das reformas religiosas, né? Porque nos livros de história da igreja, história do cristianismo, reforma nos Países Baixos, às vezes tem 10 páginas, tem 15, 20 páginas, né? Parece que só se resume ao Sínodo de Dort. Puxa vida, né? Tive a oportunidade de fazer uma pesquisa na época do meu doutoramento, foi publicado um livro com mais de 700 páginas, gente, só sobre a reforma holandesa. Então você vai entender melhor aquele cenário da reforma holandesa, do ponto de vista histórico. Vai entender também mais sobre a vida de Armínio, sobre a vida pessoal dele, sobre os tipos de arminianismo que existem, né? Porque não tem só um tipo de arminianismo. Você vai ter a oportunidade de aprender a respeito aí também do aspecto sistemático, da teologia sistemática de Armínio e como isso dialoga com a teologia bíblica, né? Você vai aprender muito sobre teologia bíblica com a gente também. E por fim, teologia prática, porque a gente quer também se perguntar para quê que a teologia arminiana serve em pleno século XXI. Qual a utilidade dela para hoje? E você vai ver, tem muita utilidade. Isso aí. Então, até o próximo Inspirações. Não deixa de compartilhar este programa para outros irmãos, para estudantes de teologia, grupos de seminário, de igreja, porque nós temos uma missão aqui que é fazer você crescer por meio de vários testemunhos, de várias histórias que vêm semanalmente aqui te inspirar e me inspirar. Até o próximo e que Deus abençoe a sua vida.